Tudo que a gente planta, a gente colhe. E tem coisas que a gente conquista que dinheiro não compra. E tudo depende como que a gente se posiciona, como que a gente trata as pessoas, como que a gente reage diante de situações hostis, desconfortáveis, né? Como que você lida em questão de princípios, de valores. Talvez a gente não cria tanto polêmica, que hoje está dando muita ibope, está dando muita visibilidade, né? Então você acaba sendo visto e quem é visto vai ser lembrado, mas eu falo sempre, quem anda nos princípios de Deus vai ser inesquecível e vai ser lembrado na hora certa. Então, às vezes eu não estou na mídia, mas eu sou lembrado por alguns feitos e algumas atitudes que às vezes, né, gerarem uma motivação, né? As pessoas foram tocadas, lembram, né? E às vezes as pessoas elas referem a gente como pessoas que passaram e deixaram aí algo bom, algo, né, valores importantes, verdadeiros, que hoje, dentro do fisiculturismo, eu acho que do mundo, a gente precisa, né, ter essa posição, porque a gente tem que, né, fazer o nosso trabalho, né? Não, e você faz o seu trabalho muito bem feito e só apenas do fruto que se reconhece a árvore, né? Então, os seus frutos têm sido muito bons, porque eu acabei de vir numa mesa com Fábio Janola, Fernando Marques, Alessandro Valentim, o André Doria, tava todo mundo lá mandando um abraço para você. Ó, que legal. E só pessoas de peso do nosso meio, né, que realmente são apaixonados pelo esporte, são fãs do bodybuilding e são especialistas nas suas devidas áreas, né? E você tem esse reflexo em todos eles, você reflete positivamente em todos eles. É uma história, né? São 25 anos como atleta, 12 anos como profissional, já viajei com todos eles, né? O Ginola foi uma pessoa que começou com o fisiculturismo em 2000, né? 99, teve a época do Pagnani, teve a época do Rodrigo Trompovski, ele era um dos cientistas, junto ali com o Santarém. Então, assim, eu era menino, criança, e ele já estava ali dando palestra, ele já estava deixando o seu legado, né? Colocando aí a sua participação para o crescimento do fisiculturismo, e a gente tinha um carinho com ele, né, porque ele era referência, ela era a pessoa que gerava informação, e quando a pessoa recebe um carinho, ele devolve, né? Quando a pessoa tem um bom coração e um bom sentimento. Né, o Fernando Marques, a gente já viajou junto, então a gente tem uma empatia, né? A gente não tem interesse um pelo outro, e quando a gente tem uma amizade sem interesse verdadeiro, ela perpetua com o tempo e com as adversidades da vida. Eu sempre comento isso. Então, tudo que a gente faz, né, de bom, a gente toca, e essas coisas elas perpetuam com o tempo. Então, mesmo que a gente não se encontre, mas quando a gente encontra, todas aquelas coisas boas elas vêm à tona na nossa mente, e isso gera uma sensação boa, agradável, né? Então, eu entendo que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é um só. E o nosso cérebro é a nossa forma consciente de entender o que está acontecendo do lado de fora. E o nosso corpo é a mente, só que inconsciente, mas que também sente, ela percebe e traz a informação no nosso cérebro para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, toda vez que você tem momentos bons, gera uma quantidade de substâncias bioquímicas ali que dá uma sensação agradável, motiva, né, contagia, né, a liberação de serotonina, dopamina, né, ocitocina. Isso né, é inundado dentro do nosso cérebro e dá uma sensação de prazer quando você vê uma pessoa legal. E é essa sensação que eu me decidi que, claro, que eu tenho que buscar para que eu possa desencadear, e cada pessoa que passa pela minha vida, que passa, né, pela minha pessoa, a gente tenta buscar encantá-las, né? Então, eu acho que isso depende da nossa vontade, né? É uma decisão, né? E às vezes assim, todo mundo gostaria de ser reconhecido. Não só os títulos estão aí, mas já foram. Ninguém lembra dos títulos que eu fui. Quem estava na época, sim.
Mas muita gente já esqueceu. Mas aqueles momentos que marcaram, que foram bons, é muito difícil a gente esquecer. Também as coisas ruins. As coisas ruins. Também marcam. Hoje você vê que a mídia, né, você pega o né, no nível social, né, assim, ele traz algumas evidências que quando você faz uma coisa boa, ela conta para 2, 3, 4 pessoas, né, fora aí as mídias sociais, né? E depois de 10, 15 dias, né, de mais ou menos aí, desculpa, ele fala para 3, 4 pessoas, dura aí no máximo uma semana. E quando você faz uma coisa ruim, você fala para muita gente, né? Toda vez que você para, você vai comentar. Então, de 4 você vai para 30, fora as mídias sociais. E você só para de falar a hora que aconteceu outra coisa ruim, você esqueceu da antiga. Exato. Isso é uma pesquisa mercadológica até, né? De experiência de consumo, de prestação de serviço. É real isso. E, então, assim, se você faz uma coisa errada com aquela pessoa, a hora que ela lembrar, ela vai falar mal e vai continuar falando mal até ela esquecer para um outro evento trágico e negativo. Às vezes não esquece, às vezes ainda conta de novo. Não, às vezes esquece. Ela entra ali numa memória mais profunda, né? Mas a hora que você tem um ambiente que faz você resgatar aquela memória, o nosso cérebro vai lá nas profundezas, tira e aí faz ressurgir das trevas aquele momento trágico, né?